Vamos quebrar o protocolo, pessoal. Eu queria agradecer todo mundo. E a gente está encerrando o nosso Trends News Arena Phygital. Estamos encerrando e eu gostaria de convidar vocês para algumas reflexões finais aqui. A primeira coisa que eu queria falar, né, além de agradecer a presença de vocês, em especial do Alex, que ele vai conectando tudo, ele tem um perfil semelhante a mim, ao PC, e isso é muito interessante. Primeira coisa é o seguinte, parabéns ao Rio de Janeiro pelas iniciativas. Eu tenho visto nos últimos anos algo realmente crescente e parece que aquelas coisas vai crescendo aqui, e quando elas vão crescendo, elas vão se juntando. Uma dúvida que eu tenho, né? Várias iniciativas dessa. Quem orquestra tudo isso? Vai precisar de um orquestrador para essas iniciativas? Ou esse se fala com esse fala com esse? Qual que é a visão de vocês? Eu posso dar uma... Eu acho que nesse caso, Renato, ainda que obviamente eu não queira assumir toda a responsabilidade, mas eu acho que a prefeitura tem um papel articulador, porque o Estado ele tem um caráter mais neutro nesse elemento, entende? Às vezes a gente vê no sistema privado algum nível de concorrência de uma associação, de uma entidade, e a prefeitura, eu acho, não só a prefeitura, eu acho que falta uma conexão prefeitura-Estado, isso é um problema do Rio. Não quero aqui ficar politizando o tema. Perfeito, mas nem essa intenção. Mas eu acho que... É identificador. É isso. E depois vai trabalhar porque o Estado do Rio, gente, carece de um projeto de longo prazo, há bastante tempo isso. Sim. E aí não é para... Não estou falando de partido, de nada disso, mas é porque falta aqui a FAPERJ, né, e a todos os órgãos do Estado ter um plano mais estruturado de Estado para que a prefeitura possa plugar. Então, esse papel, eu acho, articulador na cidade tem muito a ver com a prefeitura. E o Alex sabe, Magno sabe. Eu, por exemplo, estava com o Rodrigo que articulou a reunião com os fundos, Rodrigo Vilar, que é o CEO Sim. aqui da FIS, que articulou essa reunião com os fundos ontem. Nós temos buscado estar com a Associação Comercial, com a FIRJAN, conversando com a FEComércio, enfim, com todos os atores, porque a gente sabe que muitos dos atores têm iniciativas muito boas. E a gente tem que tentar promover um pouco essa conexão. Não sei se a gente vai dar conta, mas eu acho que tem um papel do público em ser o articulador, por essa característica mais neutra, não que só a gente tenha que fazer. Faz todo sentido. Alex, qual a tua visão? Não, até falar que o Silicon Valley, quem começou a brincadeira toda foi o governo, né? Não foi né, foi tudo impulsionado ali no início por programas estruturados de governo. O governo tem seu papel. Eu insisto, acho que não tem uma liderança, não. São várias lideranças, cada um no seu vértice aí. A turma, que bom que teve essa reunião do pessoal de investimento, porque para mim dos 5 é o que no Brasil, por uma questão natural de taxa de juros, é o que pesa menos, entendeu? Eu vejo a gente teve... E estamos deixando escapar para a Asia Pacific agora, né? Você vê os deals fundings diminuindo nos últimos 2 quarters na América Latina, e quando você olha para onde está escapando, Pacífico e Ásia. Então, voltando lá no Pentágono, a gente fez né, que eu fui embaixador desse evento esse ano, com muito orgulho, porque foi um sucesso. 400 startups para selecionar 130 e poucas que estão aqui. Então, massa crítica de startups temos, tá? Governo atuando, grandes empresas temos, tá? Academia temos. Então, esse processo é uma articulação coletiva, não vejo aquela coisa esse vai ser o condutor, não, mas líderes nesses vértices falando entre si o tempo todo. Uma DAO, uma organização descentralizada. Anárquica. Só complementando aqui, concordo com o que eles colocaram, mas só a gente não esquecer de olhar de fora para dentro. Quem é o tomador final? Quem paga a conta? Qual o perfil desse público que paga a conta? Onde ele está? Ele é o trabalhador, ele é o industriário, ele é o pessoa física, ele é o PJ. Esses caras é que vão trazer essa demanda para dentro desses ambientes que vão se conectar, vão se entrelaçar. Só porque às vezes a gente não tem que ficar cuidado para a gente não cair na armadilha de olhar de dentro para fora, de querer empurrar
a inovação, o modelo, só que quem está do lado de fora não percebe. E aí começa a faltar recurso, a faltar a afinidade da iniciativa com a prática real. Muito bem, obrigado. E especificamente, para a gente fazer o nosso fechamento aqui da Arena Phygital Trends News, queria que vocês trouxessem a visão de vocês do quanto é importante um evento dentro de todo esse ecossistema e talvez uma ativação como essa, que a gente tem esse conceito de aqui de trazer as pessoas no mundo físico, mas a gente quer depois replicar esse conceito no mundo digital, que esses conteúdos fiquem disponíveis no canal para atingir muito mais gente. Então, a visão de vocês e o que este evento e talvez a Arena Phygital tenham contribuído na visão de vocês para esse ano aqui. Posso começar aqui? Acho que reflexão, olhar de futuro, trazer para um ambiente particular dentro do Brasil, o que está se conversando, o que está se falando, como que tudo isso está se conectando, trazer para um espaço único, mas com um olhar de conteúdo, de informação atualizada, e a gente não ficar só refém do que vem de fora, né? Viver a nossa prática, o que a gente está no nosso grau de maturidade e aonde a gente quer chegar. Eu acho que fazer essa reflexão de futuro, como PC agora perguntou, em 2026, né? E o próximo ano, como vai se comportar? Eu acho que cada um que sai com esse dever de casa de internalizar isso para poder ter esse olhar para frente. Para os nossos amigos de fora de São Paulo, sejam muito bem-vindos sempre. Fiquei feliz de ver o Fernando Sembranelli, né, que é o cara do ecossistema de São Paulo, meu amigo já há muito tempo. Aqui me apresentou para você, inclusive. Foi. E a arena que vocês montaram, sobretudo, e aí, fazendo elogio público mesmo, vocês conduziram de uma maneira PC, o que eu acompanhei, o que eu estive ouvindo ou aqui, foi uma conversa gostosa de ter, né, e de inteligente. Então, os eventos como esse são muito importantes, muito parabéns você falou o Rodrigo, mas ao pai do Rodrigo, que é o José Vilar, que é o grande articulador, presidente da Associação Comercial do Rio, estou apontando para ali porque o stand está ali, é um médico e que coloca a saúde assim nesse protagonismo. Então, de novo, eu não tenho dúvida que 2018 nós fizemos o Hack in Rio aqui, 3.000 participantes, 2018. Posso estar enganado, mas foi o maior hackathon de todos os tempos que foi feito aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, se fizer, vai ter gente, vai estar bombando, vai estar bacana. E a condição de vocês, de novo, super parabéns, conte com a gente para fazer mais disso. E estou contando, e o Rodrigo falou que vai levar agora o FIS para São Paulo. Vai todo mundo para lá, hein, pessoal? Gabriel Medina. Muito bom, assim, pelo que eu sei, né, não sou um cara da saúde necessariamente, mas é um dos maiores eventos, ou o maior evento de tecnologia e inovação de saúde do Brasil. E acontecer no Rio tem uma importância gigantesca, né? Acho que porque o Rio, apesar de nós estarmos atrás de São Paulo, eu sou paulista, né? Pelo sotaque aqui, mas apesar de a gente estar atrás de São Paulo, tem uma coisa do Rio que ninguém tira, que é ser uma marca do mundo. Quando o mundo olha para o Brasil, olha para o Rio, olha para o Corcovado, olha para o Cristo, né? Então, o Rio é a porta de entrada do Brasil. Isso ninguém vai pensar na Paulista, as pessoas pensam aqui em Copacabana, pensam, né, na Bossa Nova, elas olham para a cultura que foi produzida no Rio, claro que tem outras referências no Brasil, mas aqui tem uma importância muito grande, então ter um evento desse porte aqui no Rio é muito importante para esse ecossistema se renovar e a gente ter esperança que a gente pode construir. E a experiência de vocês foi muito legal, o Renato já me provocando ali, não, é uma coisa mais aqui, ó, bate pronto, eu mandando um PPT, ele falou, não, pô, cara, você tá mandando aqui um monte de slide, é uma conversa, né, porque isso aqui é muito mais dinâmico, é muito mais legal, para um conteúdo, não só para quem tá aqui, né, que chega aqui e vê uma palestra de 15 minutos, um negócio chato e tal, pô, a gente poder bater um papo, o PC conduziu aqui brilhantemente, mas não só porque... uma coisa que vai para a internet, ela atende um público muito maior. E pode chegar ao universo
de pessoas que não são especialistas em saúde ou que para o público comum. Então democratiza o acesso a esse conteúdo que a gente está conversando, que não foi só interessante, espero eu, só para quem é da saúde, mas é uma discussão sobre política de desenvolvimento, sobre inovação, sobre cidades, né? Então eu acho que tem um conteúdo aí que pode ser rico para qualquer cidadão e ela vai estar, esse conteúdo vai estar disponível ad eterno aí para isso, e as a pessoas. gente no Trends News tem uma visão muito clara de que esse conteúdo e informação é transversal. Então, a gente está olhando aqui para um público, um ecossistema de saúde, mas a gente trouxe assuntos que não são naturalmente específicos de saúde. Então, só fazendo aqui alguns insights do que a gente trouxe vai estar disponível. A gente trouxe desde a experiência de uma médica e um engenheiro, que ela saiu do Einstein, ele do ambiente de engenharia, e estão morando num catamarã na Polinésia, e ela com uma startup de educação à distância. Tivemos aqui o Rafael Cardoso, ator da Globo, junto com o Davi Avraham, que é especialista em dependência química, e o Rafael passou por esse processo e trouxe uma visão desta jornada difícil e com um lado espiritual de um apoio de ayahuasca, que é uma sabedoria ancestral. A gente trouxe ontem, às 17 horas, uma entidade digital que participou aqui ao vivo, conversando com as pessoas. Simone estava aqui, né? Simone, posso interromper aqui, pedir a tua opinião do que você viu aqui e essa questão da interação da entidade digital? Bom, é até difícil falar, né? Porque, na verdade, foi uma experiência única e a gente ficar se questionando realmente em que momento que foi a discussão, a gente que interage com a IA ou a IA que está na gente, ou a essência, ou a alma, ou o que seja, porque literalmente era uma conversa inteligentíssima, com respostas únicas, independente de quem perguntava, da maneira que perguntava. E, inclusive, eu quero saber se isso vai ficar gravado, porque eu preciso levar isso para outras pessoas. E eu acho que o que mais toca, já que a gente está falando de saúde, eu venho provocando até o Renato para como que tudo que a gente vê e faz aqui chega em quem faz o dia a dia da saúde mesmo, na ponta, né? Na assistência, que isso não, as pessoas estão fora dessa realidade, elas não estão percebendo o que está acontecendo. Eu mesmo palestro sobre isso, e aí eu fiz essa provocação aqui, inclusive, para a equipe que estava... Que empresa é aquela que eu esqueci, Renato, que trouxe a IA e do Diógenes? Isso. Para que a gente possa levar isso para dentro de uma instituição e mostrar, hospital mesmo. Olha, gente, isso aqui está acontecendo. Nós precisamos entender, interagir e aceitar. Não existe mais opção de não aceitar. Então, assim, ou agora ou depois, você vai ter que entrar nisso. E eu acho que a principal essência, Renato, de ter vindo foi vivenciar o processo. A gente só entende quando vivencia. Então, eu acho que essa foi a grande experiência. Obrigada. Não, obrigado você pela esse compartilhamento. Alguém mais gostaria de compartilhar a sua opinião do que foi a experiência do evento aqui? Não? Mas muito obrigado pela presença de todos. Eu queria ouvir o meu querido PC aqui, que levou comigo aqui no peito. E, cara, como esse cara manda bem. Obrigado por você estar aqui e faça o fechamento aqui, meu querido. Bom, quero agradecer vocês, foi maravilhoso, Gabriel, Alex, Magno, parabéns pelo trabalho de vocês, eu tenho acompanhado de perto, principalmente o Mara Valley, assim, eu fiquei encantado, achei sensacional desde o primeiro Web Summit, fiquei conhecendo o Magno e o Alex aqui também, já virei fã dos dois, mas mais importante, obrigado por vocês pelo tempo, eu não sei se vocês perceberam, mas em nenhum momento aqui, durante a nossa Trends New Arena Digital, nesse convite que o Grau me fez, em nenhum momento a gente parece uma... Quando eu olho esses bate-papos que a gente fez aqui durante esses 3 dias, a gente forma uma tabela periódica nova, né? IA, ML, né? Machine Learning, Data Center DC, né? Completa, mas
Nunca foi sobre Big Data, nunca foi sobre IA, nunca foi sobre Data Center, foi numa coisa que eu sou apaixonado e que é a minha profissão, que é o Behavior Designer, foi sempre sobre o sistema operacional humano. E como a gente consegue usar o sistema operacional humano. Eu acho que é isso que a gente quer trazer quando a gente cria uma arena digital dessa. Atualizar o sistema operacional humano. Então, obrigado, Renato. Obrigado a galera da Trends New Digital. Tô vendo aqui o Rodrigo. Rodrigo, pula para cá. Rodrigão, vem cá, cara. Chega aqui para a gente finalizar, encerrar de vez aqui a nossa Trends New Arena Digital. Obrigado, parabéns pelo evento. 3 dias incríveis. Queria agradecer aqui em nome do Trends News da possibilidade da gente estar aqui com você. Pessoas maravilhosas, o Rio está num caminho muito legal e você está sempre mencionado aqui como um dos pilares de sustentação desse novo momento. Falar que a gente está junto e suas considerações aqui sobre o que aconteceu, o fechamento aqui do teu Fish Week 2025. Cheio de estática, como diziam, quando eu morava em São Paulo, as pessoas falavam, lá vem o cara da estática. Maneiro. Cara, eu acho isso, o que aconteceu no Rio de Janeiro, e eu tenho falado muito com o meu querido amigo Gabriel Medina, o Rio de Janeiro, eu nunca entendi uma coisa aqui, que é uma cidade, segunda maior PIB do Brasil, com um potencial gigante intelectual, as faculdades, várias federais estão aqui, a nossa grande Firjan, temos, cara, uma quantidade de gente tão boa, mas nunca teve um grande ecossistema de inovação, isso nunca entrou na minha cabeça. Eu acho que o Rio de Janeiro, o mesmo coisa boa que ele tem, ele incorre numa coisa ruim. A coisa boa é que pelo fato de ter sido capital, a gente tem grandes instituições aqui, a gente tem a Fiocruz, a gente tem grandes federais e tem muito servidor público, que é ótimo. Mas o que tem de bom também tem de ruim, porque tem muito servidor público. E o servidor público, o público, não costuma ser um lugar de inovação, de empreendedorismo. E isso eu acho que dificultou durante muito tempo. A Iniciativa FIS, ela não é uma entidade, ela nasceu no Rio, ela é carioca, de coração, de nascimento, mas ela é uma entidade cada vez mais, eu espero, latam nesse momento. E a FISWeek, e nem todos talvez tenham percebido, mas surge o nome FISWeek Rio, porque ela pode estar em São Paulo, ela pode estar em Fortaleza, ela pode estar em vários lugares, e não necessariamente um em detrimento do outro, porque efetivamente é um ambiente para se levar inovação para outros lugares e para melhorar o ecossistema de saúde como um todo. Dito isso, eu não tenho dúvida, assim, você sabe que eu gosto sempre de brincar assim, eu tenho os amigos neófitos. Gabriel Medina foi um amigo neófito, ele já é um amigo mais velho. Meu querido amigo também, amigo neófito, já é mais velho. Meu amigo neófito mais novo, mais neófito, é o Renato. E o Renato, uma coisa interessante, porque quando ele me falou disso, eu falei, cara, tá muito em cima do evento, mas eu queria tentar. Eu tenho uma coisa, assim, eu já falei pro Renato, não tem o menor problema em dizer isso. Esse espaço é pequeno pro Renato, eu não tenho a menor dúvida disso. É muito pequeno para você. O engajamento que se criou aqui, e eu acho que foi espetacular para a FISWeek, para o Rio de Janeiro, que é a nossa cidade anfitriã, para o nosso estado, que é o estado anfitrião. E eu acho que o Renato, ele não tem noção de quanto que ele contribuiu junto com o Trends News para um crescimento e para florescer esse ecossistema no Rio de Janeiro e vai para o Brasil, porque ele está fazendo outras coisas também. E eu acho que, assim, temos grandes possibilidades de unir público, privado, academia. Eu acho que esse Flora aqui demonstra muito isso. A Secretaria de São Paulo aqui atrás, de Niterói acolá, Minas Gerais do outro lado, Recife ali. E, cara, aí você vai ali, tá a Rede Dor lá, tá a Rocha aqui, tá todo mundo espalhado. Então, eu acho que tem grandes possibilidades. Agora, tem grandes possibilidades desde que os egos fiquem de fora. Porque não dá para todo mundo querer ser protagonista, e isso tem sido o grande problema da saúde. Então, eu acho que temos uma grande possibilidade de levar mais acesso. A palavra tem que ser acesso. Como é que a gente ajuda
no acesso, a gerar discussões, a melhorar o acesso do sistema público e privado. E veja, melhorar o acesso não é todo mundo ter direito ao Copstar. Melhorar acesso é todo mundo, uma mulher que tem um câncer de mama, poder fazer o exame quando tem, operar quando pode e ter o tratamento que merece. Não precisa ser no Copstar. Essas discussões precisam acontecer. E o mais importante, não importa se é de direita, se é de esquerda, se é de cima ou de baixo. A gente gosta de brincar que tem que se valorizar os dissensos. Eu não preciso concordar com o Renato em tudo. Acho que a gente concorda em muita coisa, mas muita coisa que a gente... Mas eu respeito, com certeza absoluta, o Renato sabe que eu respeito qualquer coisa que ele vai me falar, eu vou parar para ouvir. Posso até não concordar, mas eu não... vamos conversar e vamos trocar uma ideia. E a gente tem feito isso muito. Eu e Gabriel, com várias coisas. Então, eu acho que assim, tem uma grande possibilidade. O evento realmente superou as minhas expectativas. A gente sempre falou 10 mil, foram quase 13 mil pessoas inscritas. Passaram no floor em pessoas únicas inscritas, passaram no floor algo em torno de 18 mil pessoas aqui rodando, para cima e para baixo. Foi um espetáculo. Acho que foi bom. Espero que vocês tenham gostado. Voltem muito. Voltem de novo. Já está aberta as vendas da FISWeek do ano que vem, que acontece 11, 12, 13. E, obviamente, Trends News uma coisa muito maior, muito mais especial. Cara, muito obrigado. Salva de palmas a todos, em especial a você, Rodrigo. A todos nós. Eu agradeço muito.